E vamos colocar Comida gostosa essa fazia a farinha de trigo vovó. desenvolvo. Que saudade da vovó. Esse desenho, Comida gostosa ele foi fazia a feito. vovó. Que saudade da vovó. O biscoito passatempo, o biscoito tipo passatempo, é o biscoito que a gente vai fazer hoje aqui no canal. E é um biscoito, inclusive, que você pode se divertir com a criançada, porque a gente vai ensinar até a fazer aquele desenhinho que é feito no biscoito passatempo. Super curioso e muito gostoso. Meu nome é Teu Corrêa e esse é o canal da Teu Gostinho, que se você não tiver inscrito, já aproveita, antes de começar a fazer essa receita, se inscreve aqui no canal e clique em curtir também, porque quem é que não gosta de passatempo, gente? Vamos pra receita? Vamos pôr a mão na massa para poder começar a fazer esse biscoitinho? Vamos lá. Aqui do lado eu tenho todos os secos e aqui eu tenho todos os líquidos e os cremosos, no caso a manteiga. Então na parte do seco eu tenho. Aqui eu já tenho toda a farinha da receita. Eu também vou juntar a farinha, o leite em pó, o açúcar e o fermento. Aqui eu só vou dar uma misturada e começar a quebrar os blocos. Se você quiser peneirar esses secos também, já vai facilitar essa coisa dos grãos. O biscoito tipo passatempo, gente, ele é um biscoito de leite. Então vocês vão ver várias coisas de leite aqui, exceto o leite líquido, porque a gente quer esse biscoito ele bem estruturado. Misturei todos os secos, aqui eu vou reservar e eu vou passar para a segunda parte. Aqui eu tenho a baunilha, o ovo. E eu já vou quebrar o ovo dentro da baunilha, porque assim eu já aproveito para poder misturar um no outro. Como a baunilha ela é pouquinha, então ela fica muito resíduo dentro do pote, então aqui já ajuda a tirar um pouco esse resíduo. E aqui eu tenho creme de leite, então eu tenho leite em pó, creme de leite, ai que delícia, manteiga, ovo. Isso daqui é uma mistura rápida, tá? Então não perde muito tempo aqui com isso, porque a gente só quer realmente combinar os ingredientes na hora que ele estiver misturado aqui como tá, pra gente tá ótimo. Vamos voltar para os nossos secos. Aqui eu tenho toda a manteiga da receita. Se você não estiver usando manteiga com sal, eu sugiro que você coloque uma pitada de sal para poder equilibrar o sabor e realçar também o sabor do leite. E vamos colocar essa manteiga na farinha. A minha manteiga ela não tá gelada, empedrada, tá? Ela tá uma manteiga a temperatura ambiente, mas o dia tá muito frio e ela tá uma manteiga firme. O ideal é que ela seja firme, porque a gente vai fazer tipo uma areia com essa mistura da manteiga e da farinha. Esse processo aqui também, gente, vocês podem fazer no processador, tá? Com as pontas dos dedos, a gente vai fazer isso aqui. Primeiro eu vou envolver toda a manteiga na farinha. A partir do momento que eu sentir que já envolveu, eu vou começar a apertar um pouco a farinha com manteiga. A gente vai fazer uma farofa. É para fazer tipo uma areia de praia, sabe? Com isso aqui. Ela vai ficar um pouco mais grosseira. Pronto, esse aqui é o ponto que a gente quer. Você ainda vai perceber que ainda tem uns pedaços que eles são um pouco maiores de manteiga e tudo mais. Isso aqui, à medida que a gente for colocar o líquido e que a gente for amassando aqui, misturando a massa, isso aqui ele vai dissolver também junto com a massa, tá? Mas não deixe pedaços muito grandes. A gente quer que ele fique tipo essa areinha de praia mesmo, essa coisa fofa. Então agora eu vou fazer um buraquinho no meio para poder colocar o líquido que a gente já misturou aqui anteriormente. E aqui, mãos à obra. Peguei um raspador para poder me auxiliar. Ele vai ajudar a tirar as coisas que estão no fundo da tigela, que a gente ainda não misturou direito. Gente, eu não vou trabalhar demais essa massa, porque eu não quero que a farinha de trigo ela desenvolva um glúten e esse biscoito ele fique um biscoito duro. Não, ele é um biscoito de leite, então ele tem que ser um biscoito de sobra, ele tem que ser um biscoito macio. Um biscoito crocante é uma coisa, um biscoito duro é outra coisa. Se a gente trabalhar demais essa massa aí, a gente vai ter um biscoito duro.
E não é isso que a gente quer. Agora eu vou pegar o filme plástico. Vou colocar o filme no centro. Nossa, meu filme é bem pequenininho, então eu vou colocar a massa um pouco mais ao comprido. Aqui o que foi que eu fiz? Eu fiz um envelope com o filme plástico e eu tô abrindo a massa para que ela fique num formato um pouco mais achatado, porque a gente está preparando essa massa aqui para ela descansar na geladeira. Como a gente mexeu na farinha, a gente mexeu na massa, então o glúten dela ele tá um pouco desenvolvido. A gente vai dar uma relaxada nesse glúten para que ele fique tranquilão e a gente possa cortar ele de maneira mais fácil, que não prejudique a qualidade do biscoito que a gente quer o biscoito crocante, mas super gostoso. Prontinho. Do jeito que a minha massa tá aqui, eu vou colocar ela na geladeira por 30 minutos, no mínimo 30 minutos. Depois desses 30 minutos, ela volta aqui pra mesa e aí a gente vai fazer os cortes que a gente precisa até daqui a pouco. E eis aqui nossa massa, 30 minutos depois de geladeira. Aqui eu vou usar um tapete de silicone para poder facilitar abrir a massa e aqui também já tá a forma que a gente vai assar os biscoitos, tá? Então aqui eu tenho a massa, ela tá num tamanho muito grande. Então o que eu faço é, primeiro eu vou cortar essa massa. Posso quebrar ela aqui. E eu vou trabalhar com uma parte. A parte que eu não estiver trabalhando, eu vou deixar ela sempre coberta com o plástico, porque eu não quero que ela resseque. Mesmo trabalhando com tapete de silicone, eu vou colocar um pouquinho de farinha para poder facilitar o meu abrir. Aqui em cima também. Mas a massa ela é bem gostosa, vocês vão ver, ela é super fácil de trabalhar. Cuidado para não deixar o biscoito muito fino. Essa grossura que a gente está deixando aqui, para mim já é suficiente. Essa é uma dica bacana. Toda vez que você for cortar qualquer biscoito, pega o cortador e chucha ele na farinha, porque na hora de cortar vai ficar bem mais fácil, ele vai soltar mais fácil e o desenho ele vai se formar também de maneira mais fácil. Aqui eu estou usando um quadrado para poder simular o biscoito, já que ele é tipo passatempo. Aqui ele vai fazer ele sem recheio, tá? Hoje. Então a gente vai fazer ele básico e eu já vou começar a fazer os meus cortes. Fiz os cortes que são possíveis e eu começo a destacar a minha massa. Gente, eu gosto do tapete de silicone por isso aqui, ó. Eu levanto aqui e eu consigo tirar o bloco inteiro. Então aqui eu tenho o biscoito, todo quadradinho, todo bonitinho, e eu já coloco ele na forma. Essa foi a primeira leva que eu cortei. Eu vou cortar toda a massa aqui, vou montar todas as assadeiras e já volto para poder mostrar isso aqui para você. Mas eu quero te dar uma dica. Isso aqui que sobrou de massa, a gente não vai trabalhar imediatamente agora. Eu vou pegar um outro pedaço da massa, vou abrir, vou cortar da mesma forma que eu fiz com esse daqui e vou juntar também as sobras da outra massa junto com essa, porque depois eu abro tudo de uma única vez. Quanto mais eu trabalhar essa massa, mais eu vou desenvolver o glúten, mais essa massa ela vai ficar dura e a gente não quer o biscoito duro. Fica atento nessa dica. Vou cortar mais massa e volto com tudo pronto aqui pra gente pro forno daqui a pouco. E voilá, que já temos os nossos biscoitos cortados. Rendeu aproximadamente 60 unidades de biscoito. Pronto, o biscoito ele já tá na forma, ele já tá cortado. Antes do biscoito ir ao forno, ele volta pra geladeira. Esse biscoito ele tem uma quantidade de manteiga muito grande, então ele precisa entrar no forno gelado, porque senão ele vai derreter todo e ele vai virar uma bolachinha muito fina, uma coisa muito fininha.
ele vai perder a forma. Então, 20 minutos de geladeira e depois a gente vai levar para o forno. Tempo de forno? Bom, eu vou te dar uma dica. O biscoito, para ele ter o sabor intenso de leite, o biscoito ele vai ter que ser só a borda douradinha. E quando você tirar do forno, você não vai mexer nesse biscoito. Você só vai tirar do forno e deixar ele descansar um tempinho fora do forno antes de tirar esse biscoito para poder esfriar em uma grade ou em um outro lugar, tá bem? Volto com ele assado já já. E aqui estamos com o resultado do nosso biscoito tipo passatempo, finalizado, assado, e com certeza vocês já estão prestando atenção em um detalhe. Existem alguns biscoitos aqui que eles estão com um desenho parecido com o desenho do industrializado. Sim, a gente teve que fazer essa brincadeira até mesmo para mostrar essa possibilidade para vocês. Esse desenho, ele foi feito... Eu peguei um molde de flor, cortador de flor, e eu passei um pouco de corante alimentício e eu dei um toquezinho aqui no biscoito, na massa, antes dela ir pro forno. E aí eu assei e ela ficou assim. Então eu imagino, na casa de vocês que tem filhos, que tem vários marcadores de letra, de número, de tudo que você pensar de bichinho, eu acho que é uma brincadeira interessante que vocês podem fazer, inclusive, com as crianças. Bom, é uma dica para que você tenha um passatempo bem parecido com um passatempo industrializado. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa. O gosto... Ai, ai. Outra coisa que eu quero mostrar é esse fundo aqui. Tá vendo que o biscoito, ele em cima, ele tá todo branquinho, mas aqui atrás eu tenho só a bordinha dourada. É isso aqui que você precisa do biscoito. Quando você tirar esse biscoito do forno, ele ainda vai estar bem mole. Tanto que se você pegar na forma, você pode até quebrar o biscoito. Então o interessante é que você dê um tempo, deixe ele esfriar um pouco ali na assadeira, e quando ele estiver morno, quando ele estiver já um pouco estruturado, você vem com cuidado e tira os biscoitos e coloca numa grade para ele terminar de esfriar e ficar crocante e ficar uma delicinha. E agora chegou a hora, né? Vamos provar. Bom, vou quebrar o biscoito aqui para você ver. Gente, o cheiro tá maravilhoso. O sabor de leite desse biscoito é sensacional. Aqui ele ainda tá morno, então o miolinho dele ainda fica um pouco mais macio ao invés de ser crocante. Então espere o biscoito esfriar completamente, que aí você vai ter o biscoito realmente com todas as características de biscoito que você está acostumado a provar. E outra, não feche esse biscoito enquanto ele não estiver frio por completo. Assim você vai manter a crocância e a conservação também do biscoito por um pouco mais de tempo. Que eu duvido muito. Essa quantidade aqui, ela vai ser pouco. Eu tenho certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha amado esse biscoito, porque eu adorei. E faz outros desenhos aí. Brinca com esse biscoito. Aproveita também e curte esse canal. Curte esse vídeo. Compartilha. Compartilha com quem tem vontade de fazer uma coisa diferente com os filhos, por exemplo, no final de semana. Anda fazer biscoito. Até o próximo vídeo. Um beijo. Até.